Fala, gente bonita, tudo bom com vocês? Ontem a minha mulher veio e mostrou essa notícia. Eu vim aqui no New York Times e dei uma olhadinha na notícia sobre o Bolsonaro, o candidato. Não sou contra, não sou a favor. Não vou falar para vocês para quem eu vou votar, mas eu achei essa oportunidade uma oportunidade tremenda para poder ensinar vocês um pouquinho de inglês. O método Comprehensible Input, para quem não conhece, não está fazendo o meu curso gratuito ainda dos 150 textos em inglês, eu vou deixar o link aqui em cima para você. Vai lá, confere, começa da primeira lição. Mas para aqueles alunos que já estão fazendo, já estão aí na aula 42, que é a última aula que eu postei, ou que eu vou postar, vocês já podem começar a se aventurar e ler algumas coisas que são mais interessantes para vocês. Se você é contra, se você é a favor do Bolsonaro, não importa. O que importa é que esse é um acontecimento importante na história do Brasil e que você pode usar ele para estudar inglês. E por que ele é melhor do que o texto lá do Colors, por exemplo? Porque é uma coisa interessante. Você vai ver que daqui para frente, se você quiser achar coisas que são mais no seu, assim, na sua área e começar a estudar devagarzinho, você vai ver que você vai ter muito mais gosto de estudar aquilo na sua área do que os textos que eu tô te dando lá no curso dos 150 textos em inglês. Tá bom? Aquilo lá é só uma base que serve para todo mundo. Tem gente que adora, tem gente que não gosta tanto, mas estuda da mesma maneira. Então, eu tô dando isso aqui para você. De novo, não tenho afiliação com nenhum partido político, nem sei se eu vou votar nessa próxima eleição. Porém, eu vou explicar, porque pra gente votar aqui é um pouco mais complicado quando você tá fora do Brasil, você tem que ir até a embaixada e tudo mais, dirigir por horas e tudo mais. Anyways, essa não é a questão. A questão é a seguinte, tem um texto muito legal sobre esse acontecimento, esse esfaqueamento do Bolsonaro no New York Times. E o que eu queria fazer? Eu queria usar ele para dar uma aula para você, tá bom? Então aqui nós temos aqui o título, Jair Bolsonaro, presidential candidate in Brazil, o candidato presidencial no Brasil, is stabbed. Olha que verbo legal. Esse stabbed é o verbo de esfaqueado, né? Esfaquear, stab. Stab é esfaquear. He was stabbed, or is stabbed, seria esfaqueado. Então, aqui fala um pouquinho da foto, né? Brazilian presidential candidate Jair Bolsonaro after being stabbed, falando que depois de ser esfaqueado no estômago durante a campanha, esse rally, né, em Juiz de Fora no Brasil, on Thursday. Uma coisa, quando a gente lê nomes brasileiros, a gente não muda, né? A gente não fala Jair Bolsonaro and Juiz de Fora. Não, a gente fala Jair Bolsonaro, Juiz de Fora. Então, vamos lá. Eu vou ler o parágrafo, você vai tentar entender sem eu ler, sem eu traduzir, e daí a gente vai traduzir junto. Então, Rio de Janeiro, Representative Jair Bolsonaro, the frontrunner in Brazil's presidential election, was hospitalized in intensive care on Thursday night after being stabbed during a campaign event earlier in the day, according to officials. Então, according to officials, normalmente seria, né, de acordo com os oficiais, aqui na frente, Rio de Janeiro, o representante Jair Bolsonaro, que é uma das pessoas que está assim na frente o frontrunner são as pessoas que têm mais propensão de ganhar, né, que podem ganhar a eleição. Então ele é um deles. Nessa próxima eleição do Brasil, presidencial do Brasil, foi hospitalizado on intensive care é UTI, on Thursday night after being stabbed on quinta-feira à noite, depois de ser esfaqueado durante uma campanha, um evento de campanha mais cedo, ou in the day, earlier in the day, né, tipo de manhã, de acordo com os oficiais. O Mr. Bolsonaro, a far-right politician, então o Bolsonaro, que não é só um político de direita, mas ele é de, assim, extrema direita, far-right, has been a divisive figure in Brazil. Ou tem sido, né? Tem sido uma figura divisiva no Brasil. Tipo assim, que faz diferença. Uma pessoa que faz diferença, certo? Deixa eu ver se tem uma tradução melhor. Gente, divisive... Deixa eu escrever isso aqui direito. Não tenha vergonha de usar o Google Translate para uma palavra, tá? Mas tenha sempre certeza que aquela palavra é divisivo mesmo. Que aquela palavra faz sentido no contexto, né, do que você está lendo. Então é uma figura divisiva
no Brasil. Where he is adored by some for his tough talk and reviled by others. Deixa eu fazer um de cada vez. Onde ele é adorado por alguns porque ele fala duro, né? E ele é reviled by others for diatribe against women, gays and blacks. Tem duas palavrinhas novas aqui. A primeira é reviled. Essa é uma coisa, quando você começa a ler o jornal, tem coisas que você não vai entender. Então, reviled é insultado, tá? E insultado por outros por diatribes. Essa palavra eu não sei, então nós vamos aprender juntos. Diatribes. Diatribes. Vou escutar ela. Diatribes. Diatribes. Não estava nem falando certo. Não tenho vergonha. Sou um professor, mas eu nunca vou aprender tudo da língua inglesa. E você também não, certo? Mas você pode chegar num ponto muito bom. A forceful and bitter verbal attack. Então, tá falando aqui, nem tem essa palavra em inglês, tá? Nem foi traduzido pelo Google Translate. Mas tá falando aqui a definição, que é a forceful and bitter verbal attack against someone or something. Então, é um ataque forçado e amargo, tipo assim, não é uma coisa legal, não é uma coisa jóia, né? É uma coisa, assim, forte, assim. Então, ele fez isso, ele tem esses diatribes contra mulheres, gays e negros, tá? Aqui essa é uma coisa muito interessante. Tenho muito respeito por pessoas que são negras, e é difícil de falar isso porque aqui nos Estados Unidos, se você chama alguém de black, é uma coisa boa. Se você chama alguém de negro, não é uma coisa boa. No Brasil é o contrário. Se você chama alguém de preto, esse é um insulto. Mas se você chama de negro, é uma coisa respeitosa. Então, muito cuidado com isso. Mas isso é importante, né? Porque você não quer chegar aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos e fazer um carão desse, chamar alguém de negro e você pode ser até saqueado. Mr. Bolsonaro was being carried by supporters. O Bolsonaro estava sendo carregado, being carried, pelos supporters, né? Pelas pessoas que apoiam ele, pelos apoiadores. Through a throng of people. Through é no meio, né? No meio de um monte de gente em Juiz de Fora, uma cidade de Minas Gerais. Todo mundo sabe que o Juiz de Fora é uma cidade do Minas Gerais, mas o que está acontecendo aqui é os Estados Unidos. Nem todo mundo sabe que o Juiz de Fora é uma cidade de Minas Gerais, né? Em Southwestern Brazil. Então eles ensinam bastante, né? No sudoeste brasileiro. When a person lunged toward him and jabbed a knife into his abdomen. Quando uma pessoa se jogou toward him, em sentido a ele, e jabbed a knife. Jab é esse movimento de fazer assim, né? Jab. É como se fosse aquele soquinho que o boxeador dá, né? Jab the knife. Então, jab só fez esse movimento rápido aqui. Então, ele fez esse movimento no abdômen dele, according to a video of attack shared on social media. De acordo com o vídeo do ataque que foi shared, compartilhado nas redes sociais. One of the candidates' son, um dos candidatos um dos filhos do candidato, Flávio Bolsonaro, said the knife pierced, olha que verbo legal, disse que a faca penetrou Mr. Bolsonaro's liver. Então, o liver... Gente, tem algumas palavras em português que eu simplesmente esqueço. O fígado, perdão. O fígado, o pulmão e um pedaço do intestino, né? He lost a lot of blood. Ele perdeu muito sangue, he said on Twitter. Tá? Mr. Bolsonaro was conscious and spending the night in intensive care. O Bolsonaro estava consciente e passou a noite na UTI after undergoing surgery, depois que passou por cirurgia. Dr. Luiz Henrique Borsato, of Santa Casa Hospital de Juiz de Fora, said the late night news conference. Então isso foi o que esse Dr. Luiz Henrique Borsato falou. Doctor said Mr. Bolsonaro will be hospitalized for at least a week. Então os doutores estão falando que o Bolsonaro vai ficar no hospital por pelo menos uma semana. Mr. Bolsonaro was in shock from abdominal bleeding
when he arrived at the hospital, Dr. Borsato said. Então, falando que o Bolsonaro estava em choque por causa do sangramento abdominal quando ele chegou no hospital. The injuries that were threatening his life were treated during the surgery, he said. Falou que the injuries, os machucados, né, que eram, olha essa palavra aqui, threatening, ameaçador à sua vida, né, causavam ameaça à sua vida, foram tratados durante a cirurgia, ele disse. Mr. Bolsonaro's campaign and police officials in Minas Gerais identified the assailant as Adélio Bispo de Oliveira. Gente, o jornal usa cada palavra. Assailant. Assailant. Que palavra é essa? Vamos ver. O assaltante. Mas eu nunca ouvi, ninguém usa isso. Apesar do jornal estar usando, mas assim, no dia a dia ninguém usa essa palavra. Então, tem a campanha, né, o grupo, né, de campanha do Bolsonaro e o oficial de polícia de Minas Gerais identificaram o assaltante. O assaltante, olha aqui, eu tô vendo aqui a tradução de inglês, tá falando que sim, a person who physically attacks another. Então é uma pessoa, assaltante nesse caso aqui é o atacante, mas no caso aqui é uma pessoa que ataca fisicamente a outra. As Adélio Bispo de Oliveira, he was taken into custody by supporters of the candidate. Então ele foi levado em custódia por gente que apoia o candidato. They then turned him over to the federal police officers who provide security for Mr. Bolsonaro. Então daí eles turn him over, olha aqui um phrasal verb, turn him over, eles passaram o Adélio para a Polícia Federal. Ele estava com eles, we turned him over, nós demos para a Polícia Federal, para os oficiais da Polícia Federal, que providenciaram a segurança para o Mr. Bolsonaro. Police officers at the scene reported that the last assailant said it was carrying out an order from God. Os policiais que estavam na cena do crime, né, falaram que o assaltante falou que ele estava, olha aqui, outro phrasal verb, carrying out. When you carry out... Deixa eu ver se eu tenho uma palavra aqui no português. O problema, gente, não é que eu não entendo o inglês. Eu entendo perfeitamente quando eu leio. O problema é achar a palavra certa no português. Esse aqui é o meu struggle depois de muito tempo aprendendo inglês. Então, nesse caso aqui, o carrying out estava executando. Olha que interessante. Carry é carregar. Out é um verbo, né, para fora. Carry out. Por isso que o phrasal verb é tão confuso. Então, quando você fala carry out an order from God, ele estava executando uma ordem que veio de Deus. Luiz Boundens, the president of the Federation of Federal Police Officers. Então, o Luiz, né, Boundens, que é o presidente da Federação dos policiais, dos oficiais policiais federais, falou para Piauí Magazine's website, falou para essa revista do Piauí, that he added... ele falou isso aqui para esse pessoal da revista, certo? That he led investigations to questions to question the assailants' mental state. Então falou que essa coisa dele ter falado que foi uma execução, que foi uma ordem de Deus, led investigators, disse para os investigadores, né, essa questão, disse sim, falou led investigators to question. Então, é como, por causa dessa afirmação dele, os investigadores começaram a questionar, a perguntar, falaram assim, será que ele tá sano ou não, né? Será que ele tá sofrendo mentalmente ou não? Politicians across the ideological spectrum were unanimous in condemning the attack. Então, todos os políticos, não importa se eles eram de direita ou de esquerda, unanimamente, eles condenaram o ataque. The latest twists in a polarizing presidential contest. Então, que isso foi a última virada, né? A última coisa assim que surpreendeu essa disputa
presidencial que já está polarizada. It is intolerable, that living in democratic state of law, it's not possible to have an orderly campaign. O presidente Michel Temer said in a televised address. Então, o que o presidente Michel Temer falou? Ele falou assim, que não dá para tolerar que a gente vive num estado de lei democrática e não é possível ter uma campanha ordenada. The stabbing was the latest act of political violence in Brazil this year. Então, esse stabbing foi o último, na verdade não é o último, né? O mais novo, porque não vai ser o último, ato de violência política no Brasil esse ano. Rio de Janeiro, Councilwoman Marielle Franco was killed on March 14 after assailants opened fire on her car. Nossa, gente, nem sabia disso. Essa mulher do conselho, a Marielle Franco, foi morta no dia 14, depois que os assaltantes abriram fogo contra o carro dela. Days later, alguns dias depois, a campaign buses hired former President Luiz Inácio Lula da Silva, the on-time front-runner in the race, whose corruption conviction made him ineligible to run, were shot in southern Brazil. Muita informação aqui. Então tá falando que dias depois da morte da Marielle, alguns ônibus... Tô fazendo isso aqui ao vivo, tá, gente? Por isso que eu tô indo um pouquinho mais devagar para tentar achar a melhor tradução para vocês. Alguns ônibus que foram contratados para a campanha do presidente anterior, né, do Lula, the one-time front-runner in the race, que em algum ponto foi o front-runner, o primeiro lugar nessa eleição, né, nessa corrida para eleição. Olha que legal, eles usam race, acho que a gente usa isso no Brasil também, não usa? Whose corruption conviction made him eligible to run. O Lula, essa conviction, deixa eu ver se tem uma palavra melhor para conviction. Condenação, não é só convicção. Essa condenação de corrupção fez ele ser eligible to run. Eligible é que não pode correr, né? Que não ilegível. Essa é a palavra para correr na eleição. Were shot at in southern Brazil. Então tá falando que esses ônibus também foram baleados. The act of violence against candidate Jair Bolsonaro is inadmissible and represents a double assault against his physical integrity and against democracy. Wow. Former Senator Marina Silva, one of Mr. Bolsonaro's top rivals, wrote on Twitter. Então, o que a Marina Silva falou no Twitter? Ela falou que esse ato de violência contra o candidato Bolsonaro não é inadmissível e representa um assalto duplo contra a integridade física dele e contra a democracia. Uau, gostei dessa. Another presidential hopeful. Olha que legal essa frase. Outra pessoa que está hopeful, com esperança de ser presidente, Geraldo Alckmin, a former governor of São Paulo, uma pessoa que foi governador de São Paulo anteriormente, said he hoped Mr. Bolsonaro's assailant would be duly punished. Então ele falou que espera que esse atacante, né, essa pessoa que atacou o Bolsonaro, seja devidamente, olha aqui a palavra nova para você, se você quiser colocar lá no seu Enki, né? Said he hoped Mr. Bolsonaro's assailant would be duly punished. Nesse caso, você teria que ter outra frase aqui com assailant, né? Já tem outra lá no começo. Para que essa seja a sua única palavra. Então, duly é devidamente. Politics is done through dialogue and persuasion, never through hate, he wrote on Twitter. Então, ele falou mais alguma coisinha aqui, o Geraldo Alckmin falou que a política é feita através de diálogos e persuasão. Nunca através de ódio, ou do ódio. Any act of violence is deplorable. Qualquer ato de violência é deplorável. Vamos ver se tem outra tradução para deplorável. Lastimável.
Mr. Bolsonaro, 63 anos, né? Has an amplo. Tem uma liderança ampla in the most splintered presidential context and generation. Oh my goodness, New York Times. Então, tá falando que o Bolsonaro tem uma liderança ampla na mais lascada. É isso que é isso aqui que tá... Ok, o que é splintered? Break or cause to break into small sharp fragments. Que eu acho que não é isso que eles querem dizer. Gente, eu não vou poder te dar a tradução perfeita dessa palavra aqui. Mas é a ideia de que essa eleição presidencial tem sido muito contestada, tem sido muito disputada, certo? E também, splintered, no caso, sim, é quebrado em vários pedaços. Então, talvez é porque tenha tantas pessoas concorrendo para a presidência do Brasil. A new poll, poll, de novo, palavra, votação, eleição, cabeça, captação, lucro, indivíduo. Esse poll, né, essa votação que eles fazem todo ano pelo Ibope, issued this week puts him ahead of the pack with 22% of voter support. Então, tá falando, nossa, ele só tem 22% e tá na frente de todo mundo? Eu não sabia disso. Gente, é difícil quando a gente tá fora do país, ficar acompanhando tudo e fazendo mestrado e trabalhando e tendo vocês aqui no YouTube, difícil de acompanhar tudo, me perdoa. Mas não sabia que tava assim. Então tá falando que falou que essa semana essa pesquisa, pesquisa do Ibope, colocou ele ahead of the pack. Olha que legal essa expressão. Em frente desse pack, né, desse grupo, com 22% de suporte dos votadores. Eleitores, perdão. Votadores eu acho que não existe. His closest rivals are tied with 12%. Então falou que os rivais que estão mais perto dele estão empatados com 12%. The vote will be held next month. A votação vai ser próximo mês. Mr. Bolsonaro has earned a fiercely loyal following among a segment of Brazilians who find his unfiltered style refreshing. O senhor Bolsonaro ganhou seguidores não só leais a ele, mas sim muito leais, né? Fiercely. Deixa eu te dar essa palavra em português. Fiercely. Ferozmente. Que no caso aqui em português você não pode falar assim, são ferozmente leais. Não, são muito leais a ele. Among a segment of Brazilians, entre um segmento de brasileiros, who finds his unfiltered style, que acham que esse jeito dele falar que é unfiltered, que não passa pelo filtro, qualquer coisa que vem na cabeça ele fala, acham isso refrescante. O que me lembra o presidente aqui da nossa nação, aqui dos Estados Unidos também. He has promised to restore order to a country suffering from an increase of violence by making it easier for civilians to bear arms and for the police to kill criminals. Uau! Também não sabia disso. Brasileiros... esses brasileiros que gostam do jeito que ele fala... Perdão. Eu me perdi. He has promised to restore order. Ele prometeu restaurar a ordem a um país que sofre de um crescimento, increase of violence, de violência, um crescimento na violência, by making it easier for civilians to bear arms. Fazendo com que, by making it easier, facilitando, facilitando, by making it easier, facilitando para que civis, né, para pessoas normais como eu e você, possam bear arms. Bear, nesse caso aqui, é segurar. Bear arms. Qual que é a melhor palavra? Olha que interessante, eu coloquei aqui. Bear arms, ele falou braços de urso. Bear guns. Armas de urso. Às vezes o Google Translate não funciona. Mas ser portadores, perdão, essa é a palavra. Portadores de revólveres aí, né? De guns. Guns, gente. Armas. E para que a polícia possa
matar criminais. De novo, só explicando pra vocês, já tô há muito tempo fora do Brasil e eu não faço isso pra achar bonitinho, não. Eu gostaria de poder lembrar de todos os vocabulários, mas quando você pega um texto assim, você vai acabar... Eu entendo esse texto todinho em inglês, ou pelo menos 99% dele em inglês, mas a hora que você vai traduzir, eu esqueço algumas palavras no português. Então, não tô tentando ser... Sabe aqueles caras que vêm nos Estados Unidos e passa aqui 2 meses, chega no Brasil e já esqueceu umas palavras? Não. Eu tô aqui nos Estados Unidos há faz muito tempo, então isso é uma coisa normal, coisa natural. Você pode perguntar para qualquer brasileiro aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, que eles vão esquecer as coisas mais óbvias em português. But his discriminatory verbal attacks have led to his being charged by the Attorney General this year with enticing hatred against blacks, women, gays and indigenous people. Mas esse jeitão dele falar, de atacar as pessoas, have led, levou para que ele fosse charged, para que ele fosse acusado pelo Attorney General, pelo general dos advogados, né, esse ano, com essa, por causa desse ódio contra negros, mulheres, gays e pessoas indígenas. Estamos quase acabando, galera. Maurício Araújo, a security guard at Daycare Center in São Paulo, said he suspected the assault represented an effort to knock Mr. Bolsonaro out of the race. Então, Maurício Araújo, que é um segurança, né, um segurança desse daycare. Daycare é o lugar onde você leva as crianças de uma maternidade. Não maternidade, como é que se chama em Brasil? Um prézinho? Daycare. Uma creche, perdão. Uma creche no centro de São Paulo, diz que suspeita que esse assalto representou uma tentativa, an effort, to knock. Olha que legal, to knock out. Quando você tá no boxe de novo, né? Quando você dá aquela pancada e o cara cai e acabou, ele não perdeu a luta. Então esse é o knockout, né? Então ele tava tentando acabar knockout, tirar. Essa é a tradução legal. Off the race, tirar ele da corrida eleitoral. Everybody in this election is corrupt except for Bolsonaro, he said. The only party machine is going to try to get him out of the way. The old party machine. Uau! Como é que eles... Eu fico imaginando o que esse rapaz falou. Todo mundo na eleição é corrupto, exceto pelo Bolsonaro. Gente, essa aqui não é a minha opinião, é o negócio aqui que eu tô lendo. Do New York Times, tá? Ele diz... The old party machine, ou seja, essa parece que ele tá falando que tem uma máquina que já tá no poder faz muito tempo, vai tentar tirar ele fora da eleição. Maurício Sandoro, a political scientist at State University of Rio de Janeiro, said he was heartened by the unanimous condemnation of the attack, calling the rare moment of civility in this campaign. But he predicted it may make the race even more bitter and boost Mr. Bolsonaro appear among his followers. Então, Maurício Sandoro, que é um cientista político na Universidade do Rio de Janeiro, disse que he was heartened by the unanimous condemnation. Heartened é, tipo assim, animado. Ele gostou, né? Ele achou isso bom, que todo mundo condenou o ataque, que chamaram isso de rare moment of civility in this campaign. O Maurício Sandoro falou isso. Gente, esse é um texto difícil, não é fácil. Então, o Maurício Sandoro falou que isso foi um momento raro de civility, civilidade nessa campanha. But he predicted it may make the race even more bitter. Mas ele disse que ele previu, é isso mesmo? Previu, profetizou, não, predisse que isso vai fazer que a corrida eleitoral seja ainda mais amargo. Deixa eu ver se tem outro aqui. É isso aí, mais difícil, né? E que vai boost, olha que palavra legal. Boost é dar um impulso no... Boost Mr. Bolsonaro's appeal
no caso aqui, nesse... Tentando achar a melhor maneira de traduzir. Vai dar um impulso para os seguidores. Ou melhor, vai dar um impulso vai dar uma... Como se tivesse dado uma arma para que os seguidores do Bolsonaro possam ter mais appeal, possam influenciar mais pessoas. Gente, essa foi difícil, muito legal. Então vou ler aqui de novo. But he predicted it may make the race even more bitter and boost Mr. Bolsonaro's appeal among his followers. The impact for his supporters will be immense, Mr. Sandoro said. It will reinforce the sense that he is a special leader, that he can change the country, that he is fighting against an authoritarian left. The impact for his supporters will be immense. O impacto para os apoiadores dele vai ser imenso, o Mr. Sandoro falou. It will reinforce, vai reforçar o senso de que ele é um líder especial, that he can change the country, que ele pode mudar o país e que ele está lutando contra uma esquerda autoritária. Eduardo Bolsonaro, another son of Mr. Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é outro filho, né? Another son of, aqui as preposições sendo usadas e você está aprendendo sem aprender a gramática. And fellow congressman, perdão. And a fellow congressman e uma pessoa do Congresso, como é que você chama congressman? Gente, congressista, deputado. Olha aqui. Para nós, a gente fala congresso. Então é muito difícil, em vez de a gente falar congressman, de falar congressman, o que é a pronúncia certa. Olha lá. Congressman, tá? Congressman. Então não deixa os cognatos, não deixa... Eles são fáceis para você saber o que isso significa, mas eles vão te atrapalhar como me atrapalham na hora de falar. Ask for prayers as he invoked his father's military past. Então, o filho dele pediu por orações as he invoked his father's military past. E lembrou do passado militar do seu pai. A soldier who goes to war fearful of dying is a coward. Um soldado que vai para a guerra com medo de morrer é um covarde. Olha que legal essa palavra. Coward. Eduardo Bolsonaro said in a message on Twitter. O Eduardo Bolsonaro falou numa mensagem do Twitter. Então, esse foi, olha aí, para você ter certeza que eu não estou fazendo nada de errado aqui. New York Times, você pode ir lá conferir, eu vou deixar aqui o link aqui para você aqui embaixo. Mas um texto muito legal para você aprender várias palavras novas. Se você aprendeu coisas novas, como eu aprendi coisas novas hoje, vai lá e coloca as frases novas no seu Anki. E, de novo, quando você acha um texto assim e tem alguém para te ajudar, né, para traduzir, fica muito legal de assistir e você vai acabar aprendendo muito mais porque você tem interesse nisso que está sendo falado, a menos que você não goste de política at all, tá? Então fica aí para vocês. Se você gostou desse tipo de aula, dá um like aí para eu saber. Se vocês detonarem no like, eu vou tentar achar outras coisas que vocês gostam também para te dar outros textos para que você possa aprender o inglês ainda mais rápido, tá bom? Poema na cabeça. Não vota só com o coração, vota com a cabeça. Lembra que quem vai mudar o seu futuro é você, não são esses políticos, certo? Mas pesquisa, faz a sua pesquisa, vota no que você acha melhor. Não vou indicar ninguém, eu não tenho um favorito. Mas volta com a cabeça, tá bom? Usa um pouquinho mais a cabeça, menos o coração. Beijo pra vocês, aquele abraço.